Discipulado é a vida e o testemunho do discípulo. Como o microfone estava variado no princípio, eu quero vos dizer de que o nosso título de hoje é o preço do discipulado. Tem aqui algum discípulo do Senhor Jesus? Se tem aqui um discípulo do Senhor Jesus, levante a sua mão. Oh, graças a Deus. Então a palavra é mesmo para nós. É isso ali. Vamos abrir as nossas Bíblias. Em Lucas capítulo 14. Vamos começar a nossa leitura no verso 25. Estamos lidando basicamente com a versão Almeida e a nova versão internacional. Os irmãos vão notar com vossa atenção e com o vosso gosto espiritual, notar a diferença em alguns versos que nós vamos explicar a fazer a leitura. E depois, na apresentação, nós vamos nos referir a esse assunto. Eu tenho a visão dos irmãos para ler a palavra do Senhor na vossa Bíblia com a maior da vossa atenção que os irmãos já usaram durante a sua vida. Hoje. Há aqui uma torre que é um obstáculo para muita gente. E todos, como nós sabemos, todos menos 13, sempre gostam de, quando acabam de ler, fechar a Bíblia e ir fazer o que é para fazer. Não é bom nós lermos a Bíblia, meditarmos na palavra de Deus e pedir ao Senhor que nos ajude. E também, às vezes, pedir a alguém, ao vosso pastor, etc., que vos ajude a compreender o que leia. Muito bem. A leitura iniciada foi em Lucas capítulo 14, verso 25. E uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Jesus, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Verso 27. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a viram rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação a encontrar o outro que ainda está longe e pedirá um outro ainda. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Oremos ao Senhor. Deus Santo, Pai eterno, em Tua maravilhosa presença estamos, em espírito e em verdade. Acabamos de ouvir a Tua santa palavra, proferida pelos lábios santos do Senhor Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a falar dela, a explicá-la, e ajuda-nos, Senhor, a compreendê-la, a fim de tirarmos dela o sabor espiritual suficiente para alimentar a nossa alma. Já te agradecemos, meu Pai Celestial, no nome santo do Senhor Jesus. E os amados irmãos dizem: amém.
ser discípulo do Senhor Jesus é caso sério e uma situação de envergadura. Já é sabido e conhecido que Deus não é de meias medidas. Quem é que está me ouvindo a minha voz aqui nesse templo que já sabia isso? Que Deus não é de meias medidas. Deus é sim, sim, não, não. Doa a quem doer, não tem importância para Deus. É importante cada um de nós, a começar por mim, a ter isso bem na ponta da língua e na ponta dos dedos com aquilo que nós fazemos. Porque o nosso Deus não é de meias medidas, nem meias palavras, nem de conchavar, nem de arrematar. Como já disse, tenho o prazer de repetir, o nosso Deus é sim, sim, não, não. O que é um discípulo? Ser discípulo é seguir os conselhos, as ideias e doutrinas de alguém. Nós somos discípulos do Senhor Jesus porque seguimos ao Senhor. Os que seguem, nem todos, infelizmente, nem todos seguem ao Senhor, também nem todos são discípulos do Senhor. Discípulo também pode ser considerado um aluno. O Evangelho de Lucas está no Novo Testamento, entre os 4 evangelhos. Eles são Mateus, Marcos, Lucas e João. Lucas trata da redenção do discipulado do ser humano. Mais uma vez, o Evangelho de Lucas, os seus 24 capítulos, trata da redenção do discipulado do homem e o poder do Senhor Jesus através da cruz e da ressurreição. Ou seja, através da morte do Senhor Jesus e através da ressurreição. O que acontece é que essa redenção do discípulo, a redenção do discipulado, a redenção da vida, da minha vida, daquele que é discípulo do Senhor, veio à luz através da cruz, do sofrimento do Senhor Jesus na cruz, do sacrifício de Jesus na cruz e na vitória terminante da ressurreição do Senhor Jesus. Sem isso, não há sabedorias, não há espertezas, não há querer isso e mais saber o outro. Sem nada disso, nada serve. Só a morte e a ressurreição do Senhor Jesus é que nos trouxe essa bênção de nós sermos discípulos do Senhor Jesus. Ser discípulos do Senhor Jesus não é um farbotas. Ser discípulo do Senhor Jesus não é uma alma perdida sem esperança. Ser discípulo do Senhor é ser filho de Deus. E, consequentemente, deve viver assim, uma vida como um filho de Deus. Os filhos de Deus pecam, mas não vivam no pecado, e muito menos estão no pecado. O pecado é uma posição do ser humano diante do Deus eterno. Mais uma vez, o pecado é uma posição do ser humano diante de Deus. O pecado não é necessariamente pecar. O pecado não é um verbo. É uma situação, é uma condição. Que, infelizmente, sem culpa, nós herdamos isso dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Já nascemos assim. Mas Deus, sabendo isso, na sua profunda e grande misericórdia, mandou Jesus para que todo aquele que crê em Jesus como seu Salvador saia daquela situação. Não também naquela situação. É pecador, mas é um pecador salvo. Há um pecador que peca já com os seus pecados perdoados. Não abuse, porque com Deus não se brinca. Não é porque vais pecar e Deus vai te perdoar que tu vais pecar. Isso não é nada, isso não é discípulo.
O crente, quando peca, peca por engano, não peca por premeditação. Não fabrica isso antes. Continuando com o nosso assunto, eu estava dizendo que o livro de Lucas tem 24 capítulos, detalhando e explicando o sacrifício dos discípulos de Jesus. Não é fácil ser obediente. Quem é que já sabia isso? Não é fácil ser obediente, mas o Senhor nos chamou para fazer coisas difíceis também. Porque muitos pensam que têm o direito de fazer o que querem. É verdade, às vezes a gente lê coisas que não sabia antes. Eu já estava esquecido. Há pessoas que pensam que podem fazer. Eu sou um homem, ou sou uma mulher livre, sou dona do meu nariz, de fazer o que quiser. E é verdade. Mas vais ter uma paga que tu não queres. Faz o que tu queres. Ou uma mulher, tu fazes o que tu queres, mas vai-te acontecer o que não estás esperando. Porque com Deus não se brinca. Cada pessoa que está ao alcance da minha voz, e até meus músicos que não estão ouvindo a minha voz, um dia vão comparecer face a face no tribunal divino. Tens a marca do sangue de Jesus no teu passaporte, estás feliz. Podes receber mais ou menos galardão de acordo com o que fizeste, mas a tua salvação é garantida. Porque quando o Senhor salva, salva para sempre. Não és salvo, ainda há remédio. Trata desse mal, porque Jesus está de braços abertos à tua espera. Estava dizendo que há pessoas que pensam que têm o direito de fazer o que querem, como um certo homem de Deus fez isso. Por respeito, não quero dizer o seu nome. Eu sou rei, posso fazer isto e mais aquilo, porque quem é que me pode parar? Eu sou o rei. Não é bem assim. O que é que estou fazendo? Alguém pode dizer, tu vinhas falando de Lucas, vinhas falando dos discípulos, agora estás falando de um rei para te dizer o que acabei de dizer. O que é que eu estou fazendo? Queres saber o que é que eu estou fazendo? Já te esqueceste do princípio, vou-te lembrar. Estamos procurando explicar o que nós lemos em Lucas capítulo 14, 25 a 33. Põe isso na tua cabeça. Se não podes pôr mais nada, põe só Lucas 14. Põe Lucas 14 na tua mente para leres, tornares a ler, veres, até te convenceres dessa verdade e dessa situação. Coisa maravilhosa o capítulo 14 de Lucas. Jesus foi um bom professor. Os fariseus chegaram a pensar de que Jesus estava em competição com os fariseus, porque os fariseus tinham a mania de que eram os melhores mestres e professores. Jesus não estava em competição ou em porfia com ninguém. Jesus estava fazendo a sua obra independentemente de qualquer dependência. Jesus foi um bom professor e foi também um mestre. Todos lhe chamavam de mestre. Mestre, assim, e tal, Nicodemos chamou de mestre, etc. Então, o que eu quero dizer com isso é que Jesus foi um bom professor e um bom mestre. Ainda hoje, os meus ouvidos ouvem de que Jesus veio para dar um bom exemplo. Realmente o Senhor Jesus foi um bom mestre, foi um bom professor. Nem os judeus naquele tempo e nem muita gente no nosso dia vê em Jesus o Salvador. Jesus não veio para ser mestre nem professor. Jesus é o Salvador do mundo. Jesus veio para salvar e resgatar o que se havia
perdido. Mas como é tudo bom por dentro e por fora, também foi bom mestre e foi um bom pregador. Mas Jesus não veio para pregar, o Senhor Jesus não veio para ensinar moral, o Senhor Jesus não veio para fazer muitas coisas que os outros querem que Jesus tivesse vindo para fazer. Jesus veio para resgatar este mundo. Quando pensares em Jesus, a primeira coisa que vais pôr em lugar é dar o teu coração a Ele. Não é dizer que Ele é mestre, que Ele é Senhor, que Ele tem muita moralidade, que Ele sabe muita coisa, etc. Isso é um descarte para consolares o teu eu, a tua carne, o teu coração que ainda não foi lavado pelo sangue de Jesus. Meu Deus, isso é que é falar, hein? Mas é a pura da verdade que eu estou dizendo a vocês. Jesus veio para o salvar, para arrebatar das travas, para tirar do mundo perdido, para tirar das mãos de Satanás a alma perdida. Não foi para estar ensinando moral e para ser considerado o melhor professor. Esse mal já havia naquele tempo e já se sabe, nunca acaba, continua até que o mundo fique da forma em que está. Jesus ensinando a seus discípulos, deixa começar o parágrafo de princípio. Jesus foi um bom professor e mestre, ensinando seus discípulos com declarações profundas. A propósito, quando ler a Bíblia Sagrada, ou notar, principalmente o Novo Testamento, neste sentido, que o livro de Lucas é um livro, eu não queria dizer mais bem escrito, mas o termo é esse. Tudo é bem escrito, mas o livro de Lucas é especial. O nosso querido e amado médico tinha jeito para isso. Sabe uma coisa? Todos passam no exame, mas há uns que passam melhor. Uns sabem mais do que outros. E o Senhor usa a sabedoria que está na pessoa, porque a sabedoria vem de Deus. Por favor, gritem e digam amém. A sabedoria vem de Deus. Conhece alguém que é sábio? Não vem dele, vem de Deus. Conhece os sábios que fazem aviões e coisas que eu não quero mencionar agora? Essa sabedoria vem de Deus. Porque já no tempo de Noé, se o Senhor quisesse um Boeing 707, tinha feito quando houve o dilúvio. Deus já conhecia os Boeings 707 e tudo o resto, os jumbos e tudo, mas Deus quis que Noé fizesse uma arca de madeira, com martelos de madeira e mais não sei o quê, tapasse juntas com breio que não faltava naquele tempo, para mostrar que Deus é Deus e mais ninguém pelo pé da frente, tanto usa Noé como usa um que sabe fazer um avião. A sabedoria vem de Deus. Diga glória a Deus. Oh, o Senhor está sendo louvado através da sua boca. É verdade, nunca tenha receio de dizer glória a Deus. Bom, vamos então ao assunto. Está no verso 26, diz assim. Jesus foi um bom professor, ensinando os seus discípulos com declarações profundas. A reportagem é metáfora é representação simbólica. E está no verso 26. Por favor, vossas Bíblias abertas no capítulo 14 de Lucas e faço força para que os irmãos abram vossas Bíblias e vamos ler o verso número 26. Não é vir para terminar o assunto, é vir para gravar no coração. Se alguém, Lucas 14, 26, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim. Para aí agora de ler. Olha para mim e diz comigo, mais do que a mim. Diga, mais do que a mim. Mais uma vez, mais do que a mim. Se alguém ama a família toda inteira e mais alguém, mais do que a mim. E pedi no princípio aos irmãos que observassem bem as duas versões que nós estamos usando, as duas versões bíblicas que nós estamos usando.
As versões bíblicas sofrem aperfeiçoamentos de língua, não de mensagem, mas de língua, durante os tempos e durante os séculos. Porque não falta quem esteja acordado agora nessa hora, sem comer, talvez, ou sem dormir, estudando como se falava naqueles tempos para traduzir a Sagrada Escritura. Esse livro que está aqui e outros antes desse estão traduzidos completamente naquilo que Deus quer para trazer salvação a toda a gente. Mas não há dúvida de que em alguns lugares, algumas palavras, algumas versões trazem mais luz do que outra. Agora estamos falando de um assunto em vermelho aqui no meu guia, estamos falando de um assunto que está diferente no Almeida e está diferente na nova versão internacional. Eu não vim aqui discutir a qualidade de Bíblias, a precisão de Bíblias. A Bíblia é a palavra de Deus, mas não há dúvida nenhuma que este, olhando para os irmãos também na Bíblia Sagrada, que diz o seguinte, agora eu vou ler sozinho. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim. Se alguém ama, seja lá o que for, mais do que a mim, Jesus, não pode ser meu discípulo. Há alguma coisa na tua vida, há alguém na tua vida, noiva, esposo, algum automóvel, seja lá o que for, alguma coisa na tua vida que tu ames mais do que Jesus, não és discípulo do Senhor Jesus. Podes dormir na igreja, estar acordado na igreja, morar na igreja, não tem nada a ver com o assunto. Não és discípulo do Senhor, não és filho de Deus. Eu, como discípulo do Senhor, tenho que amar ao Senhor mais do que tudo. Isso é claro ou não é claro? É preciso falar português e inglês ao mesmo tempo? É impossível. Se alguma coisa está na minha vida que está à frente de Deus, eu não sou discípulo de Jesus. Ou então, deixe-me considerar um pouco, ser um discípulo do Senhor Jesus que caiu e precisa ser levantado. Porque não estou livre de fazer um engano, de repente tomar uma resolução, decisão num momento qualquer e afirmar conforme uma pessoa que eu amava, obedecer mais àquela pessoa do que a Jesus. Eu não pensei nem em outro. Eu faço enganos que os irmãos não querem saber e eu não vim aqui para falar de mim. Nós estamos falando aqui da pessoa que está nessa situação, no discípulo do Senhor. Para ser discípulo do Senhor, não pode estar além. Não pode amar muita gente, pode fazer muita coisa, mas não mais do que Jesus. Jesus está no primeiro lugar. Deus está no primeiro lugar. O Espírito Santo está no primeiro lugar. E daí vem, mas ninguém é justo, ninguém está pedindo para ser justo, está pedindo para amar a Deus sobretudo. Ninguém está pedindo para sermos justos. A Bíblia Sagrada está dizendo para amarmos a Deus, falar de Deus e de Jesus é Deus. Então, amar a Jesus sobretudo e sobre todos. Amar a Jesus sobretudo e sobre todos. Acontece que é um título que eu tenho aqui também. Eu disse isso não olhando para o meu guia, mas é o que é. Então vamos agora ver de um outro prisma, de um outro ângulo. Vamos ver então o que é amar Jesus sobre tudo e todos. Tornando-se alguém um discípulo de Jesus, a esquecer, a deixar os desejos carnais e seguir a Jesus. Verso 26, que nós acabamos de falar agora, fala acerca de nossos familiares que não devem estar em primeiro lugar em nossas vidas, mas sim, Deus deve estar em primeiro lugar. Devemos entender que esta passagem bíblica é uma metáfora, é uma representação simbólica. Isto é, Jesus não está dizendo para nós desprezarmos nossa família, deixar de os amar,
Não é isso. Como disse há momentos, isto é a linguagem de parábola. Em João 15 está escrito que Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. O Senhor Jesus não é videira e nem Deus o Pai é agricultor. Alguém que me ouve pode dizer assim: mas está escrito, e ponto que está escrito aqui. Está escrito aqui porque a Bíblia usa muito símbolo. Cuidado com os símbolos bíblicos. Bom, eu tenho que prosseguir aqui, não posso dar um rodeio aqui. Cuidado com os símbolos bíblicos. A linguagem bíblica é muito simbólica, compreenda isso. Árvores falaram com árvores. Jesus sempre falou de sementes, animais, raposas, coelhos e tudo. A Bíblia Sagrada usa símbolos, ou Deus usa símbolos através dos seus servos que a escreveram. Voltando ao nosso assunto, deixe-me dizer-lhe, seguir a Jesus tem um preço. Mas em Mateus 19, 29, está escrito que no fim receberão 100 vezes mais. Glória a Deus, eu digo por vocês, acorda. É pesado servir a Jesus? Você tem que ser fiel a Jesus. Tem que estar em primeiro lugar. Mas quem põe Jesus em primeiro lugar, no fim de contas, vai receber 100 vezes mais. E quem não tem Jesus em primeiro lugar, é o mesmo de não ter. Leve isso consigo para casa e quem me ouve, guarde isso no seu coração. Quem não tem Jesus no seu coração, eu não sou juiz para estar questão de sentenças, isso é o que está escrito na palavra de Deus. Eu sou apenas um carteiro que traga uma carta aos vossos ouvidos. Quem não tem Jesus necessita tratar desse assunto, ou então segue o teu caminho para as trevas. Muito bem. Voltando ao nosso assunto, como disse, seguir a Jesus tem um preço, mas tem um galardão. No verso 26 de nossa leitura, Jesus estava, o verso que nós acabamos de ler, estava falando com as multidões que o seguiam. A mensagem foi direta a eles e ainda hoje é a mesma mensagem. O verso 26 que ele vem falando nele, jamais. No verso 27, cada um leva a sua cruz. Isto é, cada um cumpra com sua responsabilidade. Cada um leva a sua cruz. Eu gostava de falar disso aos irmãos, mas eu já não tenho tempo. Eu gostava de falar só disso aos irmãos. Parece que é outra pregação. Cada um leva a sua cruz. O que é que Jesus quer dizer com isso? Já havia cruzes às costas daquela gente naquele tempo? Eu não posso desenvolver mais você. Cada um leva a sua cruz. Isto é, cada um cumpra a sua responsabilidade. Cada um cumpra aquilo que lhe aparece na vida. Cada um sofre aquilo que aparece na vida, mas não é abandonado, é com o Senhor. É com Jesus. É com o Espírito Santo que representa os dois. Muito bem. Continuando. Verso 28 fala acerca da construção de uma torre. Temos ouvido várias pessoas referirem-se a isso exatamente para fazer as contas quando querem arranjar a igreja ou quando querem comprar alguma coisa, fazer as contas da torre. Mas essa torre não está falando, não é nisso. Pensa bem no que estás ouvindo. Fala da construção de uma torre, isto é, devemos fazer planos antes de começar o projeto de ser discípulo do Senhor. O Senhor chama gente discreta. O Senhor chama aqueles que estão acordando, não chama ninguém que continua dormindo. O Senhor está falando ao nosso coração.
A construção da torre não é fazer contas com dinheiro vai custar para levantar uma torre em qualquer lugar. E está falando do nosso discipulado. E está falando da nossa vida. E que cada um que entra nesse caminho faça contas, faça os seus planos bem feitos. Pastor João, os nossos planos estão feitos. Deus já abriu o nosso caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós estamos seguindo a Jesus, mas alguns estão seguindo a Jesus atrás e ao lado. Se eu pudesse pintar um quadro, eu pintava um quadro do que eu tenho na mente acerca dos que seguem a Jesus. Mas eu vou-vos dizer em 2 palavras rapidamente. Se eu pintasse um quadro, eu pintava Jesus lá andando e uma certa multidão seguindo Jesus. Uns mais perto, outros mais longe, porque ninguém pode estar no lugar de outro. Cada um está no seu lugar, na sua posição. Mas cá atrás desse rancho, desse número de pessoas, alguns estão batendo com o pé no chão e vão ficando para trás. Não, eu não quero isso, não é assim, não, vocês que olham dando, que eu fico para trás. Ou depois dá com a cabeça na parede, esfola os joelhos, acontece tanta coisa, ele acorda e afinal de contas, quando ele vem assim, ele deixa tudo para trás, dá uma corrida e vem apanhar os outros. Eu estou falando, não é está escrito. Eu estou falando do quadro que pintava se eu fosse um pintor, mas está longe disso. O que quer dizer com tudo isso é que o discípulo do Senhor tira a gravata do pescoço, tira a mania, eu quero dizer por gravata, tira a mania de dizeres que és um discípulo se tu não és. Porque para dizer que sou um discípulo, tem que ter o meu discipulado bem planeado. Para nós chegar ao meio do planeado, como a história da torre, o que ficou a torre, quando Jesus disse, os lábios santos de Jesus falou e disse, quando ele chegou a metade da torre, não tinha mais dinheiro para acabar a torre. Os outros vão fazer escárnio dele, dizendo, etc, não teve dinheiro para acabar a torre. Não estava falando de uma torre, está falando do nosso discipulado, que a pessoa não fez planos, não se capacitou em seguir o Senhor com fidelidade de noite e de dia, em casa e no trabalho, na igreja e na rua. Seguir o Senhor. O Senhor quer esses planos bem feitos, porque senão, quando chegar a meio, vai acontecer o que aconteceu com a tua. Não tem dinheiro para acabar, vai ficar para trás. Infelizmente, quantos não estão com a tua metade? Não é a tua do discipulado, não é a tua de blocos de cimento. É a tua do teu discipulado. Tu que estás a ouvir a minha voz, aproxima, abre o teu coração e compreende a palavra de Deus. Não faças caso de mim. Eu sou o João Melo, não faças caso de mim. Eu não preciso que gostes das minhas palavras. Eu vou que estou dizendo, está escrito na Bíblia. E procura afinar o teu discipulado como quem afina uma viola, no caminho certo do Senhor. Pergunta ao Senhor se o teu discipulado está correto, está direito. Ou estás fazendo o que tu queres fazer da maneira que tu gostas. Se alguém está fazendo o que quer, da forma como gosta e da forma como acha que é direito, se não condiz com a Bíblia, estás numa situação perigosa. Eu não estou falando sobre quem me ouve. O primeiro a vir a minha voz saber é que tenho os ouvidos mais perto da minha boca do que qualquer outra pessoa. Deixa eu terminar. Eu sei que os irmãos estão dizendo o que eu vou dizer agora. Mas para dizer isso não é preciso zangar. Eu não estou zangado. Eu estou expressando o que está para sair. No verso 29, eu falei agora do verso 28. Para fazermos o nosso plano bem feito no princípio, continuar fiel ao Senhor, para quando chegar a meio, não desistir. O 29, aprendemos, o verso 29 que nós já lemos no texto bíblico, no princípio, aprendemos que o projeto foi mal planeado. O projeto que foi mal planeado, tudo falhou, não chegou ao fim.
Isto significa que não devemos seguir a Jesus um certo tempo, mas fazer um plano responsável e sério para seguir a Jesus até o fim. Senhoras e senhores, o nosso projeto de seguir ao Senhor é feito da nossa parte. E nós já sabemos que para sermos discípulos do Senhor, temos que buscar o Senhor. É da minha parte, da vossa parte, buscar o Senhor para vivermos o nosso discipulado em linha com o Senhor. Ele não quer saber a idade que tens, Ele não quer saber os dons espirituais que tu tens, Ele não quer saber nada disso. Nós temos que alinhar o nosso discipulado de cima a baixo, alinhados com o alvo que é Jesus. Os irmãos todos não dizem amém, e também concordo consigo. Discípulos e seguidores de Jesus, vive a tua vida. Estou falando agora para os discípulos, eu vou terminar com isso. Discípulos e seguidores de Jesus, vive a tua vida amando não só a família, mas até o teu inimigo. A palavra de Deus às vezes pode ser difícil. De uma vez apresenta uma coisa assim, de outra vez apresenta de outra, não contra, mas a palavra de Deus é profunda. O que eu estou dizendo agora é tão palavra de Deus como foi o que eu venho falando até agora. Mas agora, ouça, discípulos e seguidores de Jesus, eu estou falando para quem me ouve, viva a tua vida amando não só a tua família, mas até o teu inimigo. Mas que nada ou alguém tome o primeiro lugar em nosso coração. Não é em vosso, é em nosso coração. Eu estou falando para mim. Que nada tome o primeiro lugar em nosso coração. A não ser Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E com isso, nós terminamos desejando aos irmãos muita prontidão, fé e coragem para seguir ao Senhor como discípulo. Deixa-me orar ao Senhor, sim, vamos ficar de pé. Pai eterno, a quem pertence toda a honra e toda a glória. Nós te adoramos, Senhor, de dentro do nosso coração, Senhor, por tua palavra, Senhor, por quem o Senhor é e por aquilo que o Senhor faz. Ao teu nome juntos, Senhor, queremos dar-te toda a honra e toda a glória. Senhor, permita-me, Senhor, que a tua palavra tenha chegado a algum coração. Afinal de contas, o trabalho é teu, a palavra é tua, o servo é teu, os ouvintes querem que tu também sejam teus. Senhor, nosso Deus, faz uma obra que nós não podemos nem imaginar através da tua santa palavra. Consola essas almas tristes, consola as que estão meias tristes. Senhor, que a tua palavra possa entrar e penetrar em cada coração, porque ela traz bênção, segurança e vida eterna. Senhor, nós te pedimos isso de todo o nosso coração e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. E agora, Senhor, despede-nos na tua paz, Senhor querido, que a tua bênção, o teu Espírito, a tua palavra, o teu cuidado seja sobre cada vida que aqui está, sobre cada vida que nos escuta, e que todos, Senhor, de uma só palavra louvem e glorifiquem o teu santo nome. E os amados irmãos dizem amém. Amados, temos terminado. Que o amor do Senhor nosso Deus já iniciado, a graça de Cristo Jesus, a comunhão do Espírito Santo elucide, clareie vossos olhos espirituais e que essa bênção se manifeste nos vossos lares, nos vossos familiares e em toda a família. E os amados irmãos dizem mais uma vez, amém. Em nome de Jesus, um abraço, até à próxima.